Eu vou pedir primeiro ali para o pessoal da produção colocar um vídeo que eu separei para vocês, para mostrar um pouco do que é uma manifestação da esquerda. Esse vídeo foi feito por mim em Brasília, e aí eu quero mostrar e quero pedir a atenção de vocês. Tira as crianças da sala. Quero pedir a atenção de vocês para prestarem atenção em 3 aspectos dessa manifestação da esquerda, que são diferentes dos aspectos das manifestações de direita. 2 vão estar bem fáceis de serem detectados, e 1 vai ser para os mais perspicazes aí, que eu quero ver quem vai saber. Por favor. O livro que tem aqui, ó. Vários livros. Vários livros. Mais de 50 capas. Isso é algo que está faltando para a direita. Está faltando o pessoal da direita que tem condições de escrever mais. Vou mostrar novamente ali, saiu um pouco de perto para falar, novamente, como eles escrevem e estão dominando o meio cultural, acadêmico, e a direita não tem produzido a mesma quantidade. Para poder falar longe deles. E entopem os militantes com livros da doutrina deles, e a direita está deixando isso a desejar, com pouca quantidade de produção. Então, pessoal da direita, vamos consumir mais livros de direita e vamos, quem tiver condições, escrever mais. E aqui vou mostrar as meninas, 2 meninas agora, consumindo maconha. Vamos mostrar aqui discretamente. Esse é o tipo de manifestação de público que vem nas manifestações da esquerda. Tá? Elas estão guardadas delas. Tá bom, pode cortar. Bom, pessoal, vamos lá. Quais são as 3 diferenças entre essas manifestações da direita e da esquerda? Eu vi agora, eu vi mais uma diferença. Os livros eram de graça? Os livros não eram de graça, eles estavam sendo vendidos como água. Mas não falavam mal do capitalismo. Pois é, uma diferença é que eles têm livros nas manifestações deles, e a direita praticamente não. Outra diferença. A juventude. O público deles é um público mais jovem que o nosso público nas nossas manifestações tem uma média acima de 30 anos, o pessoal que vai. Outra diferença, eu vou ajudar para adiantar aqui, né? Os livros, droga, maconha, que é uma nuvem de maconha. Livros marxistas não constam como drogas, já? Eu acho que eu posso dar um nome para a visão do interno. Bom, outra diferença, que não é a diferença que eu ia citar para vocês, também é o seguinte: vocês viram a quantidade de lixo que eles colocam nas manifestações de direita em Brasília. O pessoal não deixa sujo do jeito que eles, parecia um pombo, né? Quando o pombo perde a razão, ele vai lá e bagunça todo o tabuleiro. Bom, e a quarta diferença, que só os mais perspicazes teriam condições de perceber, meu amigo Itamar lá, meu colega de Força Aérea Brasileira aí, com certeza deve ter percebido que nas manifestações de direita não tem mulher bonita. Não tem mulher bonita. Não, é sério isso. Bom, aí eu pergunto sobre a questão... Não tem polícia para eles.
Nas manifestações de esquerda não tem mulher bonita. Eu falei o contrário. Me corrija aqui, me corrija. Bom, pessoal. É importante citar, não tem polícia para eles. Quando os índios estavam lá, até com arco e flecha, sim, nas manifestações de direito em Brasília, há uma tremenda fiscalização, eles bloqueiam a esplanada dos ministérios, não pode entrar camelô, ou seja, a gente vai para a manifestação e a gente não tem acesso à água, não tem acesso a nada, então eles nos ganham no cansaço. E na manifestação deles aqui é liberado tudo. A polícia não vai fiscalizar maconha, né? Fica até chato, né? Olha só, meu amigo, eu sou policial, você está fumando maconha, olha só. Bom, o que eu quero falar, a pergunta que eu quero falar para vocês, fazer para vocês é a seguinte: quando nós brasileiros acordamos, quando a imensa maioria brasileira acordou para esse tipo de situação aqui que nós vivenciamos aqui em alguns instantes, quando a imensa maioria conservadora do Brasil acordou? Eu vou dizer aqui, já falaram hoje de manhã, foi em 2013, com aquele negócio de 20 centavos, que aí a população começou a ir para as ruas, tudo bem. E agora, quando você acordou para a política, para o conservadorismo no Brasil? Quando o Bolsonaro apareceu. E eu acompanho política desde muito cedo. Eu vi meu pai fazendo campanha em 1982, quando eu tinha 6 anos de idade, para um tio meu, que foi candidato a deputado federal, Lucenir Pombo, de Carazinho, e está com quase 90 anos de idade, está vivo ainda, esse meu tio. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, moro desde 2016 em Brasília. Para mim é uma grata satisfação estar aqui. Eu servi a Força Aérea Brasileira por 25 anos, fui professor universitário, dei aula em Camaquã, dei aula também numa faculdade em Salvador. Hoje eu sou jornalista do canal Os Bastidores de Brasília e também escritor dos livros O Mito, Os Bastidores do Alvorada e O Mito, O Inimigo Agora é Outro. E esse é um assunto que eu falo para vocês porque nas manifestações de direita que eu tenho ido lá em Brasília só vejo meu livro sendo vendido. E isso está errado, mais gente tem que escrever. E a história do livro é bem simples. E eu, encurtando, em 2018 eu fui candidato a deputado federal, fiz 7 mil votos, o equivalente aqui ao Rio Grande do Sul a 28 mil votos, sem receber 1 centavo de dinheiro público, sem ter mídias sociais. Como que tu fez 7 mil votos? Quando eu era adolescente, eu tive uma experiência como camelô, e aí eu fui pedir voto do jeito que eu vendia quando eu era adolescente, na rua, panfletando. Eu consegui 7 mil votos assim, sem dinheiro e sem ter mídias sociais. Aí não fui eleito, na minha coligação quem foi eleito foi a Bia Kiss, que fez 86 mil votos, eu fiquei em terceiro, terminou a campanha e eu oficial da ativa da aeronáutica, também não podia fazer campanha antes e nem depois. Eu voltei para a aeronáutica com uma cara de alienígena, né? O pessoal me olhava como se eu fosse um alienígena. Nossa, o cara ali que se candidatou. Alguns me parabenizavam, nossa, tu tem coragem, outros me olhavam como se eu fosse um marciano. E aí, eu saí da campanha com um sentimento vazio de, e agora? O que eu faço? 7 mil votos, aí para aqui. Aí eu pensei, não, vou fazer um canal do YouTube, porque eu não tinha mídia. Agora eu vou fazer um canal do YouTube para conseguir falar com as pessoas. Aí eu fiz o cafezinho com pimenta junto com o comandante Winston. E no início de 2000, eu vou pedir para fazer uso do tempo que eu não fiz no Desafora Brasília. Né? Eu estava lá, eu não fiz uso do... Tá? Bom, pessoal, aí é o seguinte. Eu falei para o comandante Winston, que ele tinha saído da campanha comigo, ele tinha sido candidato a distrital, eu federal. Winston, eu tenho um jeito de tu te eleger na próxima. Começa a falar mal do STF. O general Paulo Chagas está falando mal e ele já entrou aí no inquérito das fake news. Começa a falar mal do STF. Winston, e aí o Winston era líder das manifestações e eu estava na ativa, não podia fazer nada de política, eu ficava lá só buzinando para ele, faz isso, faz aquilo. Ele começou a falar mal do STF. E aí eu peguei, tinha uma lista lá de uns 10 jornalistas, mandei uma relação lá. O Winston é um dos líderes das manifestações, olha só que bonito e tal. Aí eu falei para o Winston, tu vai bombar agora. Aí ele bombou, ele entrou no inquérito das fake news, saiu do Fantástico, eu fiz a nota dele lá pro Fantástico e tudo. Bom, aí em setembro de 2019, o Bolsonaro começou a sair da Alvorada e pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República saía da Alvorada e falava com o povo e com a imprensa na sequência. Isso durou 9 meses. Nunca mais isso se repetirá na história do Brasil. Nunca mais. Por quê?
porque o desgaste político que ele teve foi imenso, mas tudo está retratado aqui nesse livro, que é um videolivro. E esse livro eu só não escrevi no prêmio Jabuti por ser um videolivro, uma inovação, porque o prêmio Jabuti é coordenado pela esquerda, assim como, por exemplo, a maioria das livrarias do Brasil tem um viés de esquerda, esse livro também não vai chegar nas livrarias. Quando eu escrevi esse livro, eu pensei, nossa, eu quero ver o dia que eu chegar passar na frente da Saraiva e ler meu livro. Doce ilusão, né? Aí a gente vai aprendendo com a vida. E aí, nesse livro aqui, nós fomos os responsáveis pela erupção do PSL. Não sei se todo mundo aqui já viu o vídeo que eu vou falar, esse vídeo é nosso. O dia em que o Bolsonaro chegou para um jovem e falou: esqueça o PSL, esqueça o Luciano Bivar. Saiu em todas as mídias do Brasil. Aí esse vídeo foi filmado pelo Winston, que ia nas terças e quintas, e eu ia segundas, quartas e sextas. Nos vídeos do canal só o Winston aparecia e eu não aparecia. Respondi uma sindicância lá, porque eu também fui ingênuo. Acreditei numa jornalista do Estadão que me conhecia da época de campanha em 2018 e falou: nossa, eu quero fazer uma reportagem com você, né? Nossa, que legal, o Estadão vai fazer uma reportagem comigo. Aí ela fez uma reportagem colocando: militares deixam Bolsonaro vendido em lives matinais. Nós éramos a única mídia do mundo que transmitia ao vivo aquele momento do Bolsonaro ali. Então a imprensa também usava as nossas imagens. E aí ela saiu uma reportagem totalmente invertida, e eles ainda essa jornalista mandou um ofício para a Aeronáutica perguntando: oficial da ativa pode ser youtuber? Aí, lógico, respondi uma sindicância, no final arquivaram lá, né? Arquivaram porque os caras entrou aquele negócio da lei, como é que é? A lei que o abuso de autoridade, que quando a pessoa fala que eu vou ficar em silêncio e aí começam a fazer perguntas, aquilo ali caracteriza o abuso de autoridade. Aí meus colegas lá da Aeronáutica, amadores de fazer a sindicância, eles começaram a fazer perguntas. Aí depois, no final, dos meus recursos, eu coloquei: vocês cometeram abuso de autoridade por isso, por aquilo. O resultado foi arquivado. Bom, aí, continuando, eu precisava fazer mais. Vamos pro café. Ainda não, falta Não, só um pouquinho, eu não falei lá em Brasília, só um pouquinho, por favor. O pessoal vai morrer de fome. Eles vão terminar de escutar essa história, eu tenho certeza. E aí? Pode ser 30 segundos? 1 minuto. 1 minuto, então. Tá? Por favor, gentileza, cordialidade. E aí, eu abri o canal do YouTube, Os Bastidores de Brasília. E aí, eu estou conhecendo hoje, pessoalmente, a minha colega Karina Belomé. Karina Belomé, por favor, vem aqui, que eu estou te conhecendo hoje pessoalmente, e eu vou te entregar um exemplar que nós construímos juntos nas lives do nosso canal. Karina Belomé. E, detalhe, nós também... Karina Belomé. Obrigado. E para encerrar, a gente ainda precisa fazer mais alguma coisa. Eu não vou mais me candidatar em 2022, mas eu quero continuar ajudando a fortalecer o pensamento, a mentalidade da direita. E aí eu também fiz o Clube do Livro Conservador, e para o pessoal aqui do Desafora, esse Clube do Livro está com 50% de desconto. Basta digitar lá no cupom, com letras minúsculas, Desafora. Muito obrigado a todos. Próxima palestrante. Palestrante é um exagero, gente. Só vim aqui mesmo para dar o meu depoimento e falar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Armos. Eu sou fisioterapeuta, né? Inclusive hoje eu estou fazendo 17 anos de formada, exatamente. E a minha história com a fisioterapia a área da saúde foi uma paixão que eu tive que deixar de lado, né? Porque eu entendi que o juramento que eu fiz pela vida humana, lutar por ela até o fim, era muito sério. E ele foi desrespeitado onde eu trabalhava, porque eu trabalhava na área hospitalar. Tá? Então, quem vive e quem morre já escolhem há muito tempo, não precisava vir uma pandemia. Tá? Então, como eu percebi que eu poderia influenciar as pessoas? Eu me voltei para a área da educação. Tá? E aí pergunto para vocês, onde estão os conservadores da área da saúde? Tem profissionais de saúde aqui, fora minha colega aqui farmacêutica? Nós temos muitos educadores,
né, que estão participando da causa, mas a gente vê poucos profissionais de saúde que realmente se envolvem com ela. Tá? Eu estou aqui mais assim porque eu tenho percebido, principalmente porque eu sou aquela cidadã que acordou para a política em 2017. Eu posso dizer que foi o Bolsonaro que me deu um chacoalhão aos meus 40 anos de idade e me voltou para a política e abriu os meus olhos. E eu sou aquela cidadã que eu estou não no carro de som, apesar de estar em todas as manifestações, eu sou aquela cidadã que está no chão, que está influenciando as pessoas, que está conversando com as pessoas. Então, o que eu percebo? Que falta muito isso. A gente precisa dialogar bastante. A gente precisa promover o conhecimento, o esclarecimento acerca dos conceitos e propósitos do conservadorismo. Quem e o que somos, o que defendemos, o que nós queremos, o que a gente busca. Porque muita gente é alienada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma das mulheres que participou do acampamento em Brasília. Nós ficamos 5 dias lá sendo boicotados, sem banho, sem água muitas vezes, né, sem poder ir no banheiro. Mas eu não digo que valeu a pena, eu digo que valeu a galinha inteira, né, porque a gente deu a legitimidade que o presidente precisava para tomar as atitudes. Mas nesse chão, né, nessa caminhada, eu percebo quantas pessoas ainda são alienadas. Mesmo cristãos como nós, que têm valores e princípios inegociáveis, mas que não sabem o motivo pelo qual nós estávamos lá acampados. Vendedores, ambulantes, né, que vinham conversar conosco não sabiam nem o que era comunismo. Tá? Então, essa é uma referência que eu sempre faço e uma busca, né, que a gente crie movimentos para acessar essas pessoas, para levar informação, porque o que eu vejo é só briga, né? É a briga da direita com a esquerda, os valores da direita que estão sendo corrompidos pela esquerda, mas existem pessoas que dão acesso para que a gente converse com elas. E esse diálogo não existe porque está todo mundo muito cansado. Foi que nem a carta que o Roberto Jefferson nos mandou. A gente está desaforando, a gente já não aguenta mais, né, tanto desaforo. Então, eu vejo isso porque eu tive uma experiência com meninas. Eu digo menina porque eu já tenho 43 anos, né? Meninas de 26 anos que durante a eleição passada para prefeito em Porto Alegre apoiaram a candidata da esquerda, né? E aí vem o meu questionamento. O que é doutrinação e o que é modismo? Porque eu tive uma conversa com elas, inclusive eu estava num evento, num churrasco de família, eu pedi, por favor, não diga que eu sou conservadora, porque a gente sabe o tipo de BO que acontece, né, nesses eventos. Mas eu tive a oportunidade de sentar à mesa com 6 delas, e nós conversávamos justamente sobre aquilo que nós defendemos, contra o aborto, contra as drogas, e assim a gente foi conversando. E elas perceberam que tudo que elas defendem é o mesmo que nós defendemos também. Se perguntarem para elas o porquê que elas defendiam aquela candidata, elas não tinham um motivo aparente. Simplesmente seguiram a moda. Resumo da ópera, sem querer jogar confete em cima da minha própria cabeça. No final da conversa, elas disseram assim: eu nunca conheci alguém de direita tão legal. Se a Tati se candidatar, a gente faz campanha para ti, e se duvidar na nossa convivência, eu até voto no Bolsonaro. Então, assim, o que eu quero trazer é que a gente precisa encontrar pontos comuns para dialogar com essas pessoas, porque nem tudo está perdido. A gente sabe, como o colega disse, nós somos a maioria, e a maioria não está errada. Então, a gente tem que levar isso para quem a gente ainda pode salvar, certo? E com isso a gente vai conseguir reverter a segregação que eles impuseram pela sexualidade, pela cor da pele, né, até mesmo pelo poder aquisitivo. Então, essa é a minha sugestão, né, que a gente possa dialogar mais com as pessoas. Eu sei que é muito difícil. Meu marido e eu passamos por um evento que foi, nosso colega, né, transmitiu, nós fomos atacados numa manifestação em 14 de março, aqui próximo ao QG, por um grupo de 30 antifas, quando nós estávamos estacionando nosso carro. Nós fomos bastante agredidos, né, mas o que me doeu não foram as agressões, nem os machucados. O que me agrediu mais foi, moralmente, ver as pessoas na janela, né, gritando para nos matar porque nós éramos bolsonaristas e nós éramos genocidas. Então, isso precisa mudar. Então, eu como educadora, professora universitária também, mas não na rede pública, na privada, né, eu sempre vou zelar pelo diálogo e a gente conseguir, cada sementinha que a gente plantar dentre esses jovens que estão no modismo, não na doutrinação, mas no modismo,
eu acho que a gente vai colher um fruto muito grande lá na frente. Dá vergonha. Tem mais segurança e gente filmando e curiosos do que manifestante, tá? E a direita tá que a gente não conseguia se mexer. Eu estava lá na Paulista, ninguém me contou. Eu tinha pedido, dá para colocar a imagem que eu flagrei lá daquele casal? Se for possível, coloca aí, tá? E o que eu considero assim, só aquilo valeu a ida para São Paulo, que eu fiquei lá desidratado, que nem me falou o autor do livro. Cadê o Emílio? Cadê o Emílio? Tá lá fora. Fugiu, ele fugiu, tá? Nós tava falando de ti, tá? Ele veio, ouviu? Ele ouviu lá de trás. Bem, não consegue botar a imagem, não? Vai. Padila, eu passei para ti, pro teu WhatsApp. Passei para da Carol também, mas a Carol também fugiu. E o grande movimento é a pulverização. E esse casal, se conseguir mostrar a imagem, mas muitos de vocês devem ter visto essa imagem, porque mais gente fotografou. É um casal já de idade, assim, né? Nem tanto de idade, mas dá para ver que eles já estão desgastados, também estão cansados e tudo mais. E eles colocam assim: se você ainda está em cima do muro, saiba que do outro lado do muro é a Venezuela, tá? E esse é um grande problema. Mas o que a gente enfrenta? A gente enfrenta, eu vou precisar mais 2 minutos para completar, tá? Nós enfrentamos um inimigo que podemos definir como psicopatas. Procurem informações sobre isso. São mutantes que não têm as 3 características humanas. Não vou entrar aqui porque eu preciso 2 minutos para descrever, tá? Mas eles têm uma entourage que é constituída de corruptos e o que eu passei a chamar já faz 5, 6, 7 anos que eu escrevo sobre isso, psicopatetas. Psicopatetas, que são os patetas, eles são esquizofrênicos, eles têm uma esquizofrenia, define uma pessoa que não percebe a realidade, ela vive no mundo da lua, na bolinha, tá? Na bolinha. E aí essa pessoa, ela está fora da realidade, esquizofrênico. Como é a esquizofrenia induzida pelo psicopata, eu achei justo chamá-los de psicopatetas, e eu ainda, em homenagem a essa, digamos assim, essa facção criminosa travestida de partido político que destruiu o Brasil, né, junto com outros, é claro, não fizeram sozinhos, foram ajudados. Eu grafo psico, com minúsculas, o P primeiro, maiúsculo, T maiúsculo, pateta, né? Psicopateta. E então essa entourage promove a desinformação e a manipulação, gerando uma sobrecarga que deixa as pessoas confusas. Eles não precisam convencer ninguém que eles estão certos, basta que eles gerem dúvida. E eles geram dúvida. Aí a imagem do casal lá, ó. Consegue chegar para quem está em cima do muro, do outro lado está a Venezuela. Venezuela, Cuba, o que quiser, tá? Então eles geram uma sobrecarga, e essa sobrecarga gera dúvida. E tudo que eles precisam é a dúvida, porque as pessoas ficam que não sabem se apoiam, se não apoiam. Tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa um norte. E o norte é: qual é a definição do movimento conservador? Tá? Eu vou apresentar, vou fazer por escrito, tá? A proposta. A definição do movimento conservador: o movimento conservador é aquele que defende o mal. O mal é a ausência do bem. Tudo aquilo que não é o bem é o mal. Tá? E o que define isso? O bom senso e os valores. Tá? E encerrando, eu lembraria que eu tive o privilégio de assistir o Deepak Chopra com aquele sotaque de indiano dele, contando no ano 2000, a primeira aula que ele teve no curso de medicina, que ele chega para o professor estava ainda arrumando as coisas na mesa, e professor, né, aula de medicina, o que é a vida? Aí o professor parou, largou tudo, olhou para eles: a vida é uma doença sexualmente transmissível e de terrível prognóstico. O paciente debate-se anos, enfim, e invariavelmente morre. A vida é uma competição. A primeiro ser vivo que se dividiu em 2 estava competindo por espaço e procriação. Depois surgiu a sexualidade, competia por sexualidade. Quem perde a competição não sobrevive na vida. E a vida é uma competição, e tudo é uma competição. E a base
do socialismo é uma utopia buscando uma coisa de otimização. O ótimo é inimigo do bom. Não existe pessoas perfeitas. E eles exploram as nossas imperfeições para nos dividir e jogar uns contra os outros. Deixem de ser bonzinho, tá? Quem não defende o bem é nosso inimigo, mesmo que esteja no nosso meio, tá? E quem defende o bem, não interessa se fuçou o nariz, se soltou gases saindo daqui, seja terrível. Está defendendo, é aliado. Nós estamos numa guerra, gente. Temos que aprender a nos comportar compativelmente com isso. Nós estamos numa guerra de quinta geração, guerra das narrativas. Perguntas mande por escrito, que eu peço para a secretária responder também por escrito. Estou brincando. Vai ter pergunta? Não. Ah, mas fica. Boa tarde, professores. Boa tarde. Então, fica difícil assim, eu já falar assim, já pronto, o café, todo mundo com fome, né? Vamos lá, vamos tentar. Tá. Eu vou me apresentar mais ou menos aqui, em primeiro lugar, uma continência aí a todos os militares que estão presentes, que eu fico feliz em ver que o militar ele saiu da caserna e resolveu se envolver um pouco na política, perdeu aquele medo de ser censurado ou de ser cobrado ou assustar o povo que ainda tem medo do novo mal. Também feliz por ver hoje a quantidade de mulheres que estão aqui presentes, porque eu acredito que a mulher pode o que quiser. Passou essa fase da mulher ficar em casa lavando roupa, fazendo comida, lavando cueca do marido. Tá? Então a mulher ela não está na luta aí, não vem na batalha para concorrer com o homem, ela vem para andar do lado. Exato. Não é para dar trás ou na frente. Então eu fico muito feliz de ver a diferença que a gente faz hoje na sociedade. Eu incluí na Brigada Militar na primeira turma de mulheres do Estado, na primeira turma de soldados. Enquanto era difícil tu convencer o próprio colega masculino do teu lado que tu podia, que tu ia sobreviver aquelas 6 horas de serviço. E a gente aprendeu que não precisamos usar da força, nós precisamos usar da inteligência, da astúcia e da coragem. Então a gente vai aonde a gente quiser. Eu quando fiquei na dúvida de me envolver com político ou não, de dizer assim, eu não gosto disso, isso é coisa para homem estar discutindo, isso é coisa de político. Aí em 97, quando começou a primeira mudança na nossa instituição, onde nós perdemos cargos, que tínhamos um lado que acreditava que nós tínhamos que ser diferente do Exército. Aí nós perdemos funções, perdemos graduações e postos. Aí eu resolvi que eu devia ir à rua, junto com meus colegas, e buscar o que eu acreditava. E desde aquele tempo, em 97, nunca mais me afastei do meio político, de participar, de dar minha opinião, e muitas vezes ouvi um colega dizer assim, mulher só vem para atrapalhar. Mulher só causa polêmica. Por que a mulher não diz sempre sim no que está escrito? Está escrito, mas não é a tua verdade, tu que escreveu. Então, em relação a tudo que eu ouvi todos os colegas falar, que eu gosto muito de ouvir os outros para depois falar, concluindo aqui, a maioria de tudo que aconteceu aqui, mesmo eu sendo uma pessoa da área de segurança, achando que a gente precisa da segurança para poder estar em meio ao povo, estar na sociedade, tudo começa com a educação. Eu acho que a base de tudo é a educação, porque nós começamos em casa com a família, junto com a fé dos nossos pais, a aprender a ler, a escrever e a caminhar, alguns a cozinhar, outros, como o colega falou que era de obra, a trabalhar na obra para ajudar a botar comida na mesa, a buscar o pão de cada dia. A educação ela é tudo. E nós precisamos do pessoal da obra para ajudar a construir a casa, nós precisamos do engenheiro para fazer a planta, nós precisamos do advogado para defender aquele que errou, nós precisamos do médico para atender o doente, nós precisamos do biomédico, do farmacêutico para criar o remédio, mas nós precisamos da liberdade de escolher o que queremos, de buscar o caminho certo e seguir o que está escrito. Nessa dúvida de entender o porquê que a gente não cumpre as regras, o que está escrito, que o militar sempre tenta seguir o que está escrito porque é ordenado. Gente, existe alguém que escreveu um livro sobre administração. E se os nossos políticos hoje lessem um desses livros, seria muito diferente hoje o lidar com o povo, o conhecer as necessidades do povo, o passar melhor a parte da educação, a parte do conhecimento, a parte da medicina, da engenharia. Porque um professor um dia te ensinou o A, B, C lá no início da tua carreira, da tua vida.
Então, como um colega falou aqui, ó, o professor, ele deveria ganhar muito mais que eu, que sou policial, muito mais que o militar que está lá, o general lá do exército, muito mais que o político, muito mais que o presidente, porque se o presidente não tivesse estudado um dia, ele não estava onde está hoje. Se eu não tivesse estudado um dia, eu estaria lá hoje ainda, por escolha minha ou não, sendo uma empregada doméstica, sendo uma babá, que eu fui lá no início, e não me envergonho disso. Lembrando sempre que eu não sou feminista, pois, como eu falei no início, eu acredito que eu posso o que eu quiser. Então, não gosto de estar lembrando assim que o pessoal, como é que tu gosta do Bolsonaro se o Bolsonaro não gosta de mulher? Ele nasceu de uma mulher, ele tem uma mulher, ele tem uma filha. Então, como é que ele não vai gostar de mulher? Todos saíram de uma vagina, querendo ou não, como o outro colega falou agora ali, da briga dos protozoários lá, que tentaram impedir que viesse, que a gente nascesse por um motivo ou outro. A gente está aqui porque um homem e uma mulher um dia se encontraram, se amaram ou não, e nasceu um terceiro. Com permissão do cara lá em cima, senão também nós não estaríamos aqui. Então, Deus, pátria e família é o mínimo que a gente pode exigir para estar presente na Terra e cumprir a missão a qual a gente recebeu do cara lá em cima. Tá? Então, eu, na dúvida, para tentar entender esse meio e gostar de discutir, sabendo do que eu estou falando, nos meus 40 anos lá, no ensino médio, só na brigada, eu resolvi voltar a estudar. Eu estudei administração, eu sou gestora ambiental, eu sou cientista policial, eu estudei a sociologia na área de segurança pública para tentar entender um pouquinho a esquerda. Hoje estou estudando direitos humanos para me tentar convencer os meus colegas policiais que acham que direitos humanos é coisa de vagabundo. Nós policiais, nós da segurança, somos o braço direito dos direitos humanos. Se não fôssemos nós, não teríamos direitos humanos. Então, eu tenho os mesmos direitos pelos quais eu luto para defender a sociedade. E nós, como policiais, nós ficamos no meio do caminho. Nós não somos a classe baixa, não somos a média alta e somos o intermediário entre a média e a baixa. Mas nós defendemos a todos, do pobre ao rico. E alguns conseguem se sobrepor mais porque estudou, porque buscou, porque não se acomodou. Coronel Tanguy, lá atrás, quando eu comecei na política, ele disse para mim: Terezinha, tu tem que aprender a corrigir a tua fisionomia, não demonstrar o que tu sente quando tu olha para a pessoa e tu não gosta. Não, isso eu não vou mudar. Se eu não gosto da tua cara, eu não gosto. Se eu não gosto do que tu falou, eu vou discutir, eu vou ponderar. E eu demorei muito tempo para aprender a hora de falar e às vezes esperar um pouquinho assim, ó, depois eu te falo um cantinho, é só eu e tu. Mas eu nunca deixei de falar o que eu penso, porque eu acredito que eu posso o que eu quiser. Certo, Ana? Eu não vou me prolongar mais aqui, que eu sei que está todo mundo com fome. Eu anotei as palavras de todos os que falaram aqui, porque eu acredito que todos têm a sua verdade e todos têm as suas crenças. E eu não posso convencer todos a acreditarem no que eu acredito, mas eu posso fazer todos pensarem no porquê que eu penso assim e no que seria melhor do meu pensamento para ajudar um pouquinho cada um. Então, professores têm meu respeito, todos os professores, principalmente aqueles que estiveram lá do outro lado militar, lá só ouvindo e cumprindo ordens, e hoje são professores que, como eu, hoje lido com alunos soldados e tento fazer eles entenderem o porquê a gente está aqui e o nosso dever perante a sociedade, sem precisar usar sempre da violência. Muitas vezes uma conversa, muitas vezes um abraço, muitas vezes ouvir, a gente ajuda a resgatar um antes dele chegar lá no presídio central. E a educação, acima de tudo. Vamos educar os nossos filhos e os nossos netos, para que não precisamos daqui a 50, 100 anos precisar passar por isso e não poder resgatar eles lá do outro lado do muro. Certo? Obrigada. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos. Eu vou manter os 30 minutos para vocês poderem conversar entre vocês, acharem com calma. Tá? E aí daqui a meia hora a gente retorna. Muito obrigado.